Boa tarde, meus queridos. A paz do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua vinda, que Deus abençoe a sua saúde, a sua família, os seus pensamentos, os seus sentimentos. Que Deus abençoe a sua noite, o seu sono, o seu descanso. Amém? Que o sangue de Jesus Cristo cubra todas as áreas da sua vida, cubra tudo que é seu e livre você e tudo que é seu de todo mal. Sejam todos muito bem-vindos à nossa oração da tarde. E nessa tarde, meus queridos, nós estamos orando para que a justiça de Deus, veja bem, não é a minha justiça e não é a sua justiça, não é o meu jeito nem o seu jeito, no meu tempo nem no seu tempo, mas é para que a justiça de Deus, a justiça que vem do céu, que é liberada do céu na minha vida e na sua, ela seja feita. Deus, ele vai fazer justiça na vida de filhos dele aqui. Filhos que estão em situações de desonra. Filhos que estão orando. Que estão batendo, pedindo e buscando, como diz a palavra de Deus. Filhos que Deus ele está vendo que estão renunciando, estão se esforçando. Veja, eu não estou falando que são filhos que são perfeitos, que são filhos que nunca erram, que são filhos que nunca pecam, porque esses já estão lá no céu. Vamos lembrar que a gente está na terra, né? Esses que nunca erram, que nunca falham, que não têm defeito, esses já estão lá na glória com o Senhor. A gente ainda está aqui, né? Nós estamos aqui. Então, somos nós mesmos, imperfeitos, porque a gente tem que lembrar disso, irmãos. E fortalecer o nosso emocional com relação a isso, porque senão a gente nem suporta o peso do lado de fora, senão a gente não suporta o peso das críticas, senão a gente não suporta o peso do mal que atua contra nós, que vem contra nós do lado de fora. Porque o Senhor vê que tem filhos que estão sendo caluniados, difamados, filhos que, sabe, estão sendo menosprezados, não estão sendo valorizados como deveriam. E a gente muitas vezes tem a tendência de ouvir coisas que vêm de fora e acreditar que a gente é. E acreditar que a gente não presta porque estão falando que a gente é isso ou aquilo. E acreditar que a nossa vida não vai mudar porque estão falando que a gente é derrotado, que a gente é isso, que a gente é aquilo. Não vai mudar, não vai melhorar, não. Irmãos, nós temos que ter a consciência de quem nós somos no Senhor. E nós também somos falhos, não é? Como irmãos, nós somos irmãos em Cristo, mas irmãos que falham. Então, você é meu irmão, eu sou sua irmã, eu erro, você erra. Eu dou meus tropeços, você dá seu tropeço, mas isso não vai impedir a gente de entrar no céu. Isso não impede Deus de nos amar. Isso não impede Deus de permanecer na nossa vida, porque Ele conhece o meu coração e Ele conhece o seu. Então, se estão enxergando o meu defeito do lado de fora, não tem problema, eu também enxergo os meus. Alguns, né? Talvez nem todos. Talvez a gente não enxergue todos, mas a gente enxerga alguns. E a gente entende que o quê? Que nós realmente não somos perfeitos. Quando a gente entende, eu não sou perfeita. Quem está do lado de fora falando mal de mim, quem está do lado de fora pondo defeito em mim, inventando defeito em mim, contando, apontando cada defeito que eu tenho, deixa eles do lado de fora. Eles estão falando do lado de fora, mas eu tenho consciência. Aquilo que eu preciso ter consciência hoje no Senhor, eu tenho. A consciência que Cristo já quis despertar em mim hoje, Ele já despertou. Então eu não vou me importar com o que de fora estão falando. Eu sei que eu erro mesmo. E às vezes, irmãos, o interessante é que a gente não está nem cometendo o erro que eles estão falando, a gente está cometendo outros. O interessante da perseguição é que muitas vezes é assim. Porque o perseguidor, ele vê uma parte. Então, da parte que ele vê, e que muitas vezes não é ruim, é boa, da parte que o perseguidor vê, ele pode pegar um monte de coisa boa e transformar num monte de coisa ruim. E às vezes, a parte ruim que Deus está nos revelando, o perseguidor não está nem sabendo, ele não está nem vendo.
Mas a gente já revelou, porque Jesus já mostrou. A gente já entende, porque Jesus já mostrou, Jesus já revelou. A gente já revelou, não, né? O Senhor já revelou. Então, se estão falando mal de mim, não tem problema. Se estão, eu não sei como que Deus ele está vendo que tem uma injustiça sendo feita contra você, contra o seu nome, contra a sua família. Mas Deus ele não quer que você, sabe, fique amargo, fique triste, fique deprimido, sabe? Pare de fazer algo que é importante que você faça. Você é chamado, escolhido pelo Senhor. Se é Deus que nos chama, se é Deus que nos escolhe, não tem problema, não importa o que estão falando do lado de fora. Quem tem o coração aberto, irmãos, não está preocupado, sabe? Não cai nesse erro. E se a gente está nele, Deus tira, porque nós mesmos temos o quê? A consciência que nós falhamos. Porque tem pessoas que elas não suportam, sabe? Elas não suportam ouvir que elas falham, elas não suportam ouvir que elas erram, elas não suportam porque elas são tão orgulhosas, elas são tão cheias de si, tão cheias da própria verdade, que elas se colocam num pedestal e ali naquele pedestal elas se veem como intocáveis. E elas agem como intocáveis, o comportamento dela mostra que elas são intocáveis. Então, às vezes, tudo que está jorrando sobre nós, se aquela pessoa colocasse um espelho na frente dela, ela ia ver que muito do que sai da boca dela, muito do que ela está falando, do que ela está acusando, do que ela está criticando, são defeitos que não estão em nós, está nelas mesmas. Entende? Uma pessoa, por exemplo, que engana muito, ela vai achar que todo mundo é enganador. Uma pessoa que mente muito, ela vai achar que todo mundo mente para ela. Ela vai ver mentira onde não tem mentira, ela vai ver maldade onde não tem maldade, porque a própria maldade está dentro dela. É uma pessoa que tem um coração contaminado. O que se move dentro dela, o que se move ao redor dela é tudo contaminado. E a pessoa, muitas vezes, o que jorra sobre nós, irmãos, é o que está na própria vida da pessoa. Então, uma pessoa, quem conhece pessoas assim nesse nível, a gente sabe que o quê? Não são pessoas que estão abertas para ouvir. Olha, isso aqui está errado. Você precisa mudar isso aqui. Não são pessoas que a gente vai poder aconselhar, vai poder ajudar, porque não vai resolver. Vai rejeitar o conselho, a ajuda. Elas não suportam muitas vezes ouvir, mas nós que estamos em Cristo com o coração aberto para deixar Deus transformar o nosso caráter, deixar Deus nos revelar as nossas falhas, os nossos erros, na presença do Senhor, nós já vamos estar, sabe, ou acostumados ou nos acostumando a lidar com isso. Quando Deus começou a trabalhar comigo com relação a isso, foi difícil. Mas eu fui me acostumando, hoje eu sou acostumada. Então, eu vejo gente com um defeito do lado de fora, mas eu já tenho os defeitos, eu já reconheço muitos defeitos em mim. Eu já reconheço muita coisa que Deus está trabalhando em mim. Então, eu sei que eu sou falha, eu sei que eu sou imperfeita. Mas isso significa que Deus não está na minha vida? Não. Isso significa que Deus que Deus me abandonou, que Deus não me ama? Não. Isso significa que porque você falha, que porque você erra, que Deus ele não está na sua vida, que Deus ele não te ama, que Deus ele não vai te dar um futuro diferente? Não. Entende, irmãos? Então, o que vem de fora começa a nos afetar menos quando nós temos uma consciência da nossa própria realidade. Então, nós temos que ter uma consciência de quem nós somos em Cristo. Nós temos que ter uma consciência, sabe, com relação ao que o Espírito, deixar o Espírito Santo trabalhar em nós, uma consciência de quem nós somos, dos nossos erros. Quando a gente começa a caminhar com o Senhor em mais profundidade, irmãos, quando a gente começa a olhar mais para o que é importante, a gente começa a olhar menos para o que vem de fora.
E o que vem de fora começa a nos afetar menos. Sabe, falando assim com relação à calúnia, com relação à difamação, sabe, a coisas que nos ferem, que nos magoam. Deus usa tudo isso para nos fortalecer, para nos amadurecer. E no tempo certo e na hora certa, Ele nos tira de lugares, nos afasta de pessoas, afasta pessoas da nossa vida, tá? Mas somos nós mesmos, os filhos que erram. Não tem problema se você está ouvindo alguém falar mal de você. Não tem problema se você está ouvindo alguém apontando um defeito até que você tem, jogando na sua cara uma fraqueza sua. Não tem problema não. Deus te ama a si mesmo. Deus vai cuidar de você a si mesmo. Ele vai te fortalecer, porque daqui a pouco isso que hoje é fraqueza em você não vai ser mais. E você vai observar que o dia que você não cair mais nisso, o dia que você não tiver mais essa fraqueza, o dia que você já tiver dado a volta por cima nisso aí, aqueles que falam de você com relação a isso hoje vão continuar falando. Eles vão continuar falando, eles não vão admitir. E se o que Deus fizer não vai ter como eles falarem disso exatamente, eles vão arrumar outra coisa para falar. Mas não pensa que você não é digno sabe, não é digno de viver uma vida diferente na face dessa terra porque você está errando hoje. Porque se fosse assim, nenhum de nós é graça. É graça. Entende? Então não pense, se tem alguém aqui que está se desmerecendo, se desvalorizando, achando que não merece o amor de Deus, que não merece ter uma vida boa, que, sabe, que é uma pessoa assim, que eu não sirvo para nada. Porque está ouvindo coisas do lado de fora. Não, Deus não vai me ajudar, minha vida não vai mudar porque eu erro. Não, Deus vai te ajudar em tudo que está difícil para você hoje. Se você já enxergou, o Espírito Santo já está trabalhando em você, daqui a pouco isso vai mudar. Então, não são os seus defeitos, eles não são problemas para Deus, porque Deus vai tratar com todos eles. Os nossos pecados, Deus vai tratar e vai tirar. Os nossos defeitos, aquilo que foi importante para Deus tratar, Deus vai tratar. Aquilo que foi importante, que for prioridade para Deus melhorar, Ele vai melhorar. O que a gente não pode deixar de fazer é estar na presença do Senhor. Isso a gente não pode deixar de fazer. Então, uma vez que você sabe que você é falho mesmo, deixa falar do lado de fora, tá? As suas falhas não vão impedir Deus de fazer justiça por você. As suas falhas vão ser trabalhadas. Os seus pecados, eles vão ser removidos. As suas fraquezas, o que você está vendo hoje que é fraqueza na sua vida, isso aí o Senhor vai transformar em força. E daqui a pouco, a balança que você vê que está mais para o lado da fraqueza vai estar mais para o lado de força. E aquilo que hoje pega em você, te influencia, te domina, te controla, daqui a pouco não vai mais ter esse poder sobre você. Entende? Então tenha você a consciência do que você precisa mudar. Tenha você a consciência do que Deus quer fazer em você nesse tempo, nesse momento. E não deixa o que vem de fora fazer você achar, sabe? Que você não merece, que você não vai melhorar, que Deus não está com você, não. O que vem de fora faz parte, não tem jeito. A gente está na terra, né? A gente está na terra. Então a gente tem que estar aqui conscientes disso e de muitas outras coisas, sabendo que os perfeitos já estão lá com o Senhor. É lá. Aqui a gente vai dar umas tropeçadinhas. Não é que eu tô dizendo que o pecado não tem importância, muito pelo contrário, né? Quem participa das nossas orações sempre sabe que eu tô sempre falando disso. Não estou dizendo que o nosso pecado não traz destruição, que a gente não tem que melhorar nada disso. Mas você, aos olhos do Senhor, não tem menos valor. Você não tem menos valor para o Senhor por causa de um pecado, ou por causa de um erro, ou de um defeito.
Para algumas pessoas, nós vamos ter valor só se a gente tiver dinheiro, só se a gente tiver influência, só se elas estiverem nos manipulando, porque, por exemplo, eu posso ser uma pessoa que tem muito dinheiro e muita influência. Então, eu vou ter, entre aspas, valor para uma pessoa que, por exemplo, me manipula. O dia que ela deixar de me manipular, o dia que eu não deixar ela mais me manipular, eu posso continuar tendo a mesma quantidade de dinheiro ou mais, eu posso continuar tendo a mesma quantidade de poder ou mais. Só que eu vou perder a graça para ela, porque ela não vai me manipular mais, então ela não vai me usar mais. Entende? Agora, para aquelas pessoas que te amam, para Deus e para aquelas pessoas que te amam, você com pouco dinheiro ou com muito dinheiro, com pouco poder ou com muito poder, você sendo muito alguma coisa ou não sendo muito alguma coisa, você vai continuar sendo amado e valorizado. Entende? Então, para Deus é assim. Deus, ele nos ama hoje e nos valoriza hoje. Ele vê todo o mal, toda a injustiça que está acontecendo em portas, que está acontecendo por debaixo dos panos. Ele vê tudo o que está sendo feito, tudo o que está sendo falado, tudo que está sendo contado com o intuito de impedir algo bom de acontecer na sua vida, com o intuito de prejudicar a sua reputação, com o intuito de te impedir de avançar, com o intuito de impedir você de entrar em algum lugar, de desenvolver, de crescer em algum lugar. E tem lugares, irmãos, que Deus ele nem vai fazer a gente desenvolver ali, ele vai simplesmente tirar. Ele vai deixar ali a turma toda. Tem lugares, irmãos, que é como se fosse um ninho de cobras. É uma cobra comendo a outra. É uma cobra abocanhando a outra. É uma cobra picando a outra. E ali tá todo mundo, sabe? Às vezes tem lugares que tá todo mundo cheio de ganância, cheio de inveja, cheio de ciúme, cheio de malícia. Então vai ficar uma cobra abocanhando a outra. O que Deus vai fazer? Qual que vai ser a justiça de Deus na nossa vida às vezes? Eu vou te tirar desse ninho. Eu vou te tirar desse ninho e vou te fazer crescer, mas você vai crescer em outro lugar. Você vai crescer longe daí. A minha justiça vai ser te tirar daí e te fazer ser grande, entende? Então, às vezes, a justiça de Deus não vai ser calar a boca dos leões. Às vezes, a justiça de Deus não vai ser tirar o veneno da língua de alguém. Mas é tirar você do caminho dela. É tirar você da vida dela. Porque você não vai perder nada. Irmãos, quantas pessoas elas deixam de ser abençoadas por nós por causa da maldade delas? A gente poderia fazer muito por elas, mas a maldade delas impede elas de receberem, porque Deus faz justiça. Então, às vezes, Deus pode deixar uma pessoa próxima a mim, mas a justiça dele não deixa eu ajudar ela. A justiça dele pode chegar para você hoje e falar assim: a partir de hoje você não ajuda mais aquela pessoa. Mas veja, não é o seu achismo, é a revelação. A partir de hoje você não vai mais fazer isso por aquela pessoa, porque ela é injusta com você. Você tá investindo, você tá fazendo para o bem, mas o tempo todo ela é injusta. O tempo todo ela é infiel. E às vezes é um relacionamento que Deus não vai restaurar. Então a justiça dele vai ser pegar você e podar a sua ajuda. A sua ajuda vai ser cortada. Deus, mas eu podia fazer isso. Deus, mas eu podia fazer aquilo. Mas Deus não vai deixar. Ele não vai deixar você dar. Ele não vai deixar você aconselhar. Ele não vai deixar você fazer nada do que você poderia fazer ali. E isso é a justiça dele. Entende? Deus ele pode manifestar a justiça dele na nossa vida de diversas maneiras. E quando é assim, geralmente quando acontece de alguém, como se diz, ver que as asinhas foram cortadas, né, que a fonte parou de jorrar, às vezes a pessoa vem com humildade, vem com falsidade. Para quê? Para tentar recuperar a cadeira, né? Para tentar recuperar aquilo que perdeu, mas Deus vai falar: não. Ali a porta eu fechei e não vai abrir de novo. Ali eu cortei e não vai ter restauração. Agora você vai caminhar para frente. Agora você vai avançar. Entende? Então tem filhos aqui que Deus ele vai fazer justiça, tá? Então não importa com o que estão falando de você.
se estão te desonrando pelas suas costas, tramando contra você, você vai fazer aquilo que cabe a você fazer. Isso é importantíssimo. Você vai fazer aquilo que cabe a você fazer. Vai apresentar a injustiça que você está contemplando. Você vai só apresentar. Você não vai ser o seu próprio advogado e o seu próprio juiz. Você já tem um advogado e você já tem um juiz. E não é você mesmo. Tá? Então você vai apresentar a injustiça ao Senhor. Você vai fazer o melhor que você pode. Continuar no caminho correto que o Senhor te mostrou. E vai aguardar. E essa justiça de Deus que vai chegar na vida de filhos aqui. Filhos que erram sim. Filhos que são imperfeitos sim. Filhos que muitas vezes pecam sim. Mas filhos que estão no coração do Pai. Filhos que o Pai ama. Filhos que o Pai cuida. Filhos que o Pai carrega no colo. Filhos que o Pai vai levantar, vai restaurar. Filhos que o Pai vai dar um futuro diferente, uma vida diferente. Filhos que são como os pintinhos dele. Tá ali debaixo das asinhas dele. Tá pertinho. Tá pertinho. Tá coladinho, tá agarradinho no Pai. Essa justiça, ela vai trazer honra para a sua vida. Estão tentando te desonrar? Quando a justiça de Deus chegar, é a própria justiça dele que vai trazer a honra. Você não vai pedir para ser honrado, você não vai programar, planejar a sua honra, você não vai tentar tomar nada de ninguém, você vai simplesmente orar, fazer a sua parte, vai apresentar ao Senhor, vai ficar focadíssimo naquilo que você tem que ficar focado, sabendo que a justiça de Deus, ela vai chegar na sua vida trazendo honra. Pode tomar posse dessa palavra. A justiça de Deus, ela vai chegar na sua vida trazendo honra. Vai chegar na sua vida trazendo honra. É Deus que vai falar por você. É Deus que vai dar a sentença em seu favor. Se a sua desonra foi pública, se a sua vergonha foi pública, se a sua humilhação foi pública, a sua vitória, ela também vai ser pública. A sua honra, ela também vai ser pública. O próprio Senhor, não é você. Não é você que está pedindo e não é você que está fazendo para isso acontecer. Mas o próprio Senhor, ele vai fazer com que a sua honra seja pública. Quem viu você chorando, vai ver você sorrindo. Quem viu você de cabeça baixa, vai ver você de cabeça erguida. Quem gostou de ver você por baixo, vai ver você como cabeça, não mais como cauda. Você não vai continuar sendo como cauda. Porque tem alguém que está lutando por você. Se a sua vergonha, se a sua humilhação, se a sua desonra, ela foi pública. Se falaram mal de você em um meio, envenenaram pessoas contra você. Se você viu que o seu nome alastrou. Se você viu que a sua vergonha ela foi esparramada por alguém, você vai ver Deus agindo nisso aí. E não tem problema se aquelas pessoas que Deus já está programando um banquete para você, que vão contemplar o seu banquete, não tem problema se elas continuarem falando mal de você. Não tem problema se elas continuarem inventando calúnias a seu respeito. Sabe por quê? Porque quanto mais te perseguirem, mais Deus vai te abençoar. É proporcional. Deus já falou isso comigo há muitos anos atrás. É proporcional. Se tem perseguição, também tem bênção. Tem perseguição, mas é claro, está na presença do Senhor, está se esforçando. Tem perseguição, mas também tem bênção. O que nós sabemos? Que as novidades do Senhor, as bênçãos do Senhor, os acréscimos do Senhor, eles vêm com perseguição. Jesus falou isso. Então, irmãos, é natural. É natural. Isso está escrito. Vai acontecer. Tá? Os acréscimos do Senhor na nossa vida, eles vão atrair perseguição. Só que Deus acrescenta, você contempla a perseguição. E o que Deus vai fazer? Acrescentar mais. Perseguição, acrescentar mais. Perseguição, acrescentar mais.
Você nasceu para prosperar. Você está na presença do Senhor para prosperar, para continuar progredindo, para continuar melhorando, crescendo em todos os níveis, emocional, em todas as áreas da sua vida espiritual. O inimigo não vai te parar. Porque Deus, ele tá do seu lado, ele está segurando na sua mão. Tá? Então Deus, ele vai fazer justiça na vida de filhos aqui. Na vida de filhos, e essa justiça, ela vai trazer honra, vai vir junto com essa justiça honra. Olha o que diz a palavra do Senhor, irmãos, lá no livro de Neemias, capítulo 1, a partir do versículo 1. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Até aqui, meus queridos irmãos, aqui a palavra de Deus, ela nos fala que o povo que tinha retornado estava em Jerusalém debaixo de grande vergonha e grande humilhação. As portas da cidade, os muros da cidade estavam destruídos. Então aquela era uma situação, era uma circunstância contrária, era uma situação desfavorável. E aquela situação era uma humilhação. Eles não estavam numa condição onde o cenário estava ideal, o cenário estava favorável. Neemias estava longe deles. E Neemias, ele teve a curiosidade de perguntar para o irmão dele que tinha vindo de lá como que o povo estava. E quando o irmão dele relatou a situação do povo, Neemias, ele se compadeceu. Então observa uma coisa. Lá em Jerusalém, ao redor de Jerusalém, tinha pessoas ao redor, homens poderosos, pessoas poderosas, que poderiam ter se movimentado. Olha, o muro da cidade está destruído. Os portões da cidade estão destruídos. Nós sabemos que essa não é a condição ideal. O povo lá dentro fica mais vulnerável a ataques, né? Essa é uma cidade santa, uma cidade que foi construída, sabe, dedicada ao Senhor. Esse povo tomou posse dessa terra. Eles poderiam ter olhado e falado assim: vamos ajudar Jerusalém, vamos reconstruir os muros, vamos reconstruir essas portas. Cada um de nós aqui libera um pouco de recurso, vamos juntar forças aqui para poder movimentar essa obra. Não. Pessoas ao redor contemplavam aquela humilhação, aquela situação contrária, mas elas não tinham o interesse de promover uma prosperidade em Jerusalém. Elas não tinham o interesse em contribuir para que algo bom acontecesse em Jerusalém. Elas estavam ao redor, elas viam a vergonha, a humilhação e não tinham interesse de contribuir. Só que lá do outro lado, Deus, veja, ele não moveu o coração de quem estava ao redor e poderia também ter se movido em favor deles. Mas Deus tocou em Neemias, estava lá do outro lado. E Deus colocou no coração de Neemias o desejo de ir a Jerusalém e reconstruir os muros e as portas. E o próprio Senhor fez com que tudo fosse acontecendo para que aquela reconstrução ela fosse iniciada. Quando a reconstrução começou, esses homens, alguns homens que estavam ao redor, que tinham poder, que tinham condição, né, que poderiam dispor de recursos para promover fazer algo em favor da cidade, que poderiam juntar mais homens e gerar ali um movimento que fosse trazer prosperidade e edificação, eles não fizeram nada. E o que aconteceu? Quando alguém pisou lá e começou um movimento, né, que foi Neemias, e começou um movimento, e aquele movimento de Neemias, a gente pode falar que começou a exalar um perfume. Imagina que a condição era ruim, o cheirinho era ruim. Quando o movimento de Neemias
Começou a exalar um perfume de melhorias, um perfume de prosperidade. O que alguns homens fizeram? Se oporam, debocharam, praguejaram, falaram que a obra não ia para frente, tentaram paralisar, ameaçaram Neemias, tentaram enganar Neemias. Eles fizeram de tudo para causar perturbação. Eles tentaram perturbar. Eles estavam trabalhando naquela obra unidos, cada um no seu posto, cada um posicionado, fazendo aquilo que eles tinham que fazer. Eles estavam focadíssimos no que eles tinham que fazer. Cada um no seu posto, cada um fazendo aquilo que tinha sido combinado que eles fariam. Então eles estavam focados no trabalho. Do lado de fora tinha injustiça acontecendo. Neemias, enquanto eles reconstruíam várias vezes, ele orou ao Senhor e falou: Deus, o Senhor está vendo. Neemias, ele não largou a obra para ir brigar, ele não largou a obra para poder tentar paralisar aqueles homens que estavam do lado de fora tentando atrapalhar, tentando impedir aquela prosperidade, entende? Neemias, ele continuou na posição. Ele deixou a justiça nas mãos do Senhor. Ele se preveniu, continuou posicionado e prevenido, continuou fazendo aquilo que cabia a ele fazer, incentivou os outros também. Então todos se preveniram, todos continuaram trabalhando apesar da oposição, apesar do mal, das injustiças, porque aqueles homens não tinham motivo para estar fazendo o que eles faziam, eles estavam sendo injustos. Neemias não estava fazendo mal para eles, Neemias não estava tirando nada deles, mas por maldade, eles estavam tentando atrapalhar algo que não era nem da conta deles, entende? Mas Deus, ele fez justiça, ele não deixou que aquele mal entrasse, impedisse, destruísse, e em 53 dias o muro ficou pronto. Eles tentaram impedir, só que o que prevaleceu? O que prevaleceu foi a vontade do Senhor. O que prevaleceu foi aquilo que era a vontade do Senhor que prevalecesse. Deus, ele não permitiu que aquela injustiça que estava sendo feita com eles impedisse a obra. Olha o que a palavra fala. O muro ficou pronto no 25º dia de Elu, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Tentaram, zombaram, difamaram, mentiram, tentaram enganar Neemias, trazer perturbação, tentaram fazer de tudo. Só que a obra ela foi finalizada. E aquilo que um pouco antes estava numa condição de humilhação, de vergonha, agora estava como? Agora estava reconstruído. Agora aquele cenário que era desfavorável não era mais favorável. Por quê? Porque contou com o apoio do Senhor, contou com a provisão do Senhor, contou com a força do Senhor, contou com o patrocínio do Senhor, entende? Então, apesar das injustiças que estão sendo feitas contra você, você vai contar com o patrocínio do Senhor, com a provisão, com a força, com a presença, com a proteção, com o livramento. Tudo que vem dele sobre você, para que esse cenário que é desfavorável seja transformado em cenário favorável. A injustiça, embora ela nos cause um dano, nós temos que entender que nós temos um Deus que ele pode reverter. Ele pode reverter. E Deus, ele vai reverter aquilo que hoje aos seus olhos você está olhando e está vendo que é uma injustiça. Aquilo que hoje você está vendo que é para você vergonha, que é desonra, que é humilhação. Deus, ele vai reverter. Ele vai fazer justiça em seu favor. E ele vai transformar o que era vergonha, humilhação em honra. Ele vai transformar o seu deserto em manancial. Então não importa quantos Tobias, quantos Sambalate estão ao seu redor.
sendo injustos com você, enquanto as situações não é que não importam no sentido de que isso não dói em nós, entende? Mas é que isso para Deus, isso não impede Deus de agir em nosso favor. Nós temos que ter o quê? A consciência que independente, sabe, nós temos que buscar o nosso fortalecimento no Senhor. Nós temos que buscar ter a nossa própria consciência, ter a consciência de quem nós somos, do que Deus está fazendo em nós. Nós temos que buscar a nossa maturidade emocional, a nossa maturidade espiritual, para a gente não ser tão afetado pelo que vem de fora. Neemias, ele ficou dentro, trabalhando. Se Neemias não tivesse tido maturidade, se Neemias não tivesse, tido o comportamento certo, o que teria acontecido? Ele teria sido desestruturado. O emocional dele não desestruturou. Então a obra prosseguiu, entende? Muito do que vem de fora vem para nos desestruturar, para nos desequilibrar. Porque se eu desestruturo, se eu desequilibro, aquilo que eu tô como liderança, aquilo que depende do meu posicionamento, se eu desmorono, vai desmoronar junto. Entende? Então, muita coisa que vem de fora vem para nos desestruturar e nos desequilibrar. Mas a gente tem que ficar dentro, como Neemias. Neemias, ele tinha a plena consciência do que ele tinha que fazer. Ele tinha a plena consciência de quem ele era. Então, todos os planos que o inimigo armou para tentar desestruturar ele, desestabilizar ele, caiu por terra. Ele sabia quem ele era, ele sabia o que ele estava fazendo ali, entende? Então, se tem um ponto defeito em você, não tem problema. Você sabe que você tem defeito mesmo. Você sabe, estão falando que você não vai ter, não vai acontecer porque você fez isso no seu passado. Não tem problema, o seu passado já foi perdoado. O que Deus está fazendo para você é escrevendo um novo futuro hoje, amanhã e sempre, enquanto você viver na face dessa terra com Ele. Então não tem problema o que falam de fora. A questão é você ser uma pessoa esclarecida por dentro. É você ter certeza de que você está fazendo a vontade do Senhor, quem você é em Cristo. É você ter certeza da proteção de Deus. É você ter certeza que você está no esconderijo, no abrigo do Altíssimo. Entende? Então não fica preocupado com o que está acontecendo do lado de fora, com o que está sendo falado do lado de fora, com o que está sendo planejado do lado de fora. O que importa é que você esteja dentro emocionalmente bem e focadíssimo naquilo que é a vontade de Deus para você, tá? Você vai ter vitória. A desonra vai ser transformada em honra. A justiça de Deus, ela vai vir trazendo honra. A roda vai girar, o cenário vai mudar. E quem se alegrou de ver a sua escassez, quem se alegrou de ver a sua humilhação, quem se alegrou de ver a sua desonra, quem foi injusto com você, quem está praticando injustiça, vai ter que contemplar a honra de Deus sobre a sua vida. Amém? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós tomamos posse dessa palavra. Nós dizemos sim para a tua vontade. Nós dizemos sim, meu Pai, para tudo que é a vontade do Senhor fazer nas nossas vidas. Nós dizemos sim para o teu fortalecimento emocional, para o teu fortalecimento espiritual. Pai, nós pedimos ao Senhor para que a gente se mantenha equilibrado, focado. Apesar de tudo que o inimigo ele faz, tudo que o Senhor está vendo que é injustiça, que está sendo feita contra a nossa vida, todo o mal que está sendo praticado, todo mal que está sendo falado, todo dedo que está apontado para a gente, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor venha nos blindando, fortalecendo o nosso emocional. Pai, nós precisamos saber quem nós somos no Senhor, porque é isso que importa. Nós precisamos reconhecer os nossos defeitos, porque isso também é importante. Nós precisamos reconhecer os nossos pecados para poder abandonar, isso também é importante. Não é o que vem de fora que vai mudar a nossa vida. O que vai mudar a nossa vida, Pai, é a nossa consciência, é a nossa santificação, é a nossa comunhão com o Senhor. O que vai mudar a nossa vida, Pai, é o que vem de dentro, é o que está dentro de nós, não é o que vem de fora. A edificação das áreas da nossa vida não é responsabilidade dos perseguidores, é nossa responsabilidade. Os perseguidores fazem parte da nossa prosperidade. Os perseguidores, eles fazem parte do nosso progresso. Os perseguidores, eles fazem parte do nosso avanço. Não tem como correr disso, mas tem como vencer apesar disso. Os acréscimos do Senhor vêm com perseguição.
Mas nós sabemos e nós cremos que quanto mais nós somos perseguidos, mais o Senhor vai nos abençoar, mais o Senhor nos abençoa. Nós temos que saber que nós somos protegidos. Nós somos protegidos. O Senhor é o nosso pastor, o Senhor é a nossa proteção, o Senhor é o nosso provedor, é do Senhor que vem o nosso livramento, a nossa força. O Senhor é a nossa força, é a nossa salvação, é a salvação da nossa família. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós oramos para que a justiça do Senhor, ela chegue, ela aconteça na nossa vida. É a tua justiça, Pai. Neemias, ele ficou focado em trabalhar. Ele não deixou o mal desestruturar ele, desestruturar o emocional dele, desequilibrar ele. Ele se manteve de pé, fortalecido. Ele manteve aqueles que ele liderava também numa condição de equilíbrio. Ele soube ser um bom líder. Ele soube se manter equilibrado, ser um bom líder. Ele orava e ele colocava tudo nas mãos do Senhor. E ele viu o Senhor em tempo recorde abençoando aquela obra, o Senhor movendo no sobrenatural, fazendo impossíveis. Ele viu isso do início ao fim. O Senhor agindo no sobrenatural. Por quê? Porque ele era um homem de oração. Porque em tudo ele orava. Em tudo ele orava. Ele colocou toda a injustiça, toda a perseguição nas tuas mãos. E a justiça do Senhor, ela chegou na vida daquele povo, ela chegou na vida deles, ela chegou naquela cidade. Chegou trazendo honra e envergonhando os inimigos. A justiça do Senhor, ela trouxe honra para um, mas trouxe vergonha para os outros. Eles não se alegraram, mas eles tiveram que ver que aquela obra contou com a tua bênção, que aquela obra contou com a tua ajuda, que aquela obra contou com a tua proteção. E embora eles tenham tramado, embora eles tenham investido para impedir, tudo o que eles fizeram caiu por terra, porque o que prevaleceu foi a tua vontade. E assim é na nossa vida. Não importa o quanto estejam investindo, meu Pai, fazendo de injustiça e de maldade, para impedir as coisas boas do Senhor de acontecerem. O que importa é que é a vontade do Senhor que vai prevalecer. E a justiça do Senhor, ela vai chegar trazendo honra. Em nome de Jesus, Pai, eu profetizo que a justiça do Senhor, ela vai chegar na vida dessa pessoa trazendo honra. É a justiça do Senhor. O Senhor viu o mal que foi feito, o mal que foi falado, o mal que foi colocado em prática, arquitetado contra ela. Mas a justiça é o Senhor que vai fazer. Nós tomamos posse dessa justiça do Senhor que vai trazer honra, Pai. O que nós te pedimos, Senhor, é para que a gente tenha cada vez mais a consciência, sim, dos nossos erros, dos nossos defeitos, dos nossos pecados, não para que a gente se sinta condenado e acusado, mas para que a gente cresça e melhore cada vez mais, sem importar com o que falam do lado de fora, porque é importante nós termos a consciência que nós erramos sim, mas isso não impede o Senhor de nos amar. Os nossos erros, nós queremos aprender com eles, Pai, crescer com eles. Em nome de Jesus Cristo, eu profetizo a justiça do Senhor descendo sobre essa casa, sobre essa família, sobre tudo que é dessa pessoa, a justiça do Senhor descendo sobre o nome dela, para a glória do teu santo nome, a justiça do Senhor trazendo honra. Em nome de Jesus Cristo, amém, aleluia, glória a Deus. Amém, meus queridos, toma posse. Deus, ele vai fazer justiça em seu favor e essa justiça, ela vai vir trazendo honra. Amém? Deus te abençoe.